Deu certo agora. Tá me ouvindo? Estás me ouvindo Eu aí? tô. E tu, tá me ouvindo? Tô. Agora voltou ao normal. Maravilhosa, entrou aí. Ai, meu Deus. Falava, menina, Como essa é uma... eu Oi? ia falar os alunos, minha gente, mas eu não sei nem sair daqui para falar lá os meninos que eu não sei mexer nessas coisas, não. Para falar os meus alunos, sei. Mas essa é a primeira de muitas que virão. Pessoal, a gente teve alguns problemas técnicos, mas a gente está reiniciando a live. Essa é uma live de uma série de lives que eu iniciei aqui no Hajam Vagas, uma série de lives tratando sobre diferentes profissões. E na live de hoje eu convidei a Leide, ou Sir Leide, que é minha amiga, para tratar sobre a profissão dela, que é arquiteta. Ou seja, para quem tem interesse em ingressar no mercado de trabalho, se tornar um arquiteto ou uma arquiteta, essa é a live onde vocês vão poder, a partir da experiência e da vivência dela, ter uma noção se é a área para vocês profissional ou se não é. Se é para vocês prosseguir nesse caminho ou prosseguir para outro caminho. Mas também no final dessa live a gente vai ter um espaço para perguntas sobre a profissão dela e tudo mais sobre o trabalho dela, onde vocês vão poder também estar se inteirando um pouco mais. Leidinha, se apresenta aí novamente. Com muita alegria. E, gente, aperta aí nesse coração aí para a gente saber lá e entrar aqui, para saber mais sobre arquitetura. Vamos lá, vou me apresentar. Com o maior prazer. Me chamo Cirleide, porém sou conhecida como Leide ou Leidinha. Eu acho que os meus amigos mais antigos é que chamam mais de Leidinha. Eu só tenho uma cliente que me chama de Leidinha. Leide, Leide, Leide. Eu tenho 28 anos. Por enquanto, eu posso falar a idade, né? Depois eu falo mais não. 28 anos. Eu sou formada. Minha primeira formação foi em edificações, pelo ETEPAM. Aí eu me formei em arquitetura e urbanismo. Quando eu concluí edificações, eu emendei em arquitetura e urbanismo e emendei na especialização. Eu não emendei no mestrado todo o contexto de pandemia, aquela coisa toda, e também para voltar a estudar música, como eu falei um pouquinho atrás. Quando eu estudava sax na época, eu passei no ETEPAM para edificações e a partir dali eu saí emendando no outro. Eu gosto muito dessa área de arquitetura. Fábio, maravilhosa. Um beijo. Eu gosto muito dessa área de arquitetura. Gosto muito da área de construção. A minha especialização é gestão de obras, orçamentos e perícias. E atuo como arquiteta, seja na área de construção, projeto e execução, moldes planejados, decoração, paisagismo e o que for de arquitetura, eu estou por aqui. Posso resumir nisso, Lipe? E é empresária também, né? É empreiteira. Amém, né? Enfim, Que assim seja. Que assim seja. tem que destacar isso também, que até um dos caminhos que a gente sempre aborda aqui no Agem Vagas é que as pessoas não somente ingressam no mercado de trabalho através da CLT ou de um concurso público, mas principalmente através do empreendedorismo, porque por meio do empreendedorismo a gente gera outros empregos, a gente contribui no combate à pobreza, gera riqueza também, riqueza intelectual, riqueza profissional, riqueza a nível econômico também, e por aí vai. E o empreendedorismo é algo que brasileiro parece que já está, quando nasce no berço, recebe uma dose de empreendedorismo. Ainda que alguns não se tornem empresários propriamente ditos, mas nas suas diversas atividades desenvolvem um pouco da veia empreendedora, do instinto empreendedor, né? E Leidinha é um grande exemplo disso. É uma pessoa que eu conheço de longa data já, é uma pessoa muito estudiosa desde que eu conheço ela, e vendo tua trajetória até aqui, vendo o trabalho que tu tem feito e divulga aí por meio das redes sociais, Leidinha, eu fico, meu Deus do céu, fico muito feliz por você, dou os parabéns também, porque é uma mulher empreendendo, mas é uma mulher apaixonada pelo que faz. Uma das coisas excelentes de se ver no empreendedorismo, seja um homem ou uma mulher empreendendo, especialmente empreendendo naquilo que gosta, naquilo que ama fazer, na sua vocação, é porque tudo se torna diferente. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente trabalha com a nossa vocação, a vocação que Deus nos chama a fazer, e quando com aquilo que a gente trabalha e que gosta e que é vocacionado,
a gente abençoa a vida de outras pessoas, É. gerando emprego, gerando trabalho, servindo as pessoas e mudando a realidade de vida delas e moldando a realidade de vida delas. E na profissão de arquitetura, bem dizer, é uma profissão que imita o que Deus faz. Deus criou todas as coisas, Deus moldou o universo, deu forma a todas as coisas, e a profissão de arquiteto é bem assim. É uma profissão que molda as coisas, que cria novos ambientes, novas realidades, por assim dizer, né? E é uma profissão que serve às pessoas. É interessante ver para quem está vindo pelo Agem Vagas e conhecendo a Leidinha, depois entrem no perfil dela e vocês vão conhecer o trabalho dela. É interessante que recentemente ela estava ou está, né, num trabalho de reforma de um quarto de uma criança, de uma menina. E é interessante pensar nisso porque um quarto é um ambiente muito íntimo, muito pessoal, muito bom também, onde é o nosso cantinho. E moldar esse ambiente, servir a essa garota, servir a essa família é algo muito bom. Enfim, quem melhor para falar sobre essa profissão que nem é Leidinha, é a profissional. E eu gostaria de te perguntar, Leidinha, inicialmente, o que tu pensava ser quando tu era criança? O que que tu se via fazendo? Por exemplo, eu me via desenvolvendo em várias profissões, advogado, médico, super-herói, enfim, mas não prossegui para nenhuma dessas, né? Descobri que minha vocação é ser professor. E é nessa vocação que eu tenho buscado me desenvolver. Mas quando tu era criança, qual a profissão que tu se via fazendo assim? Atriz, cantora ou arquiteta mesmo? Eita, Danusi. Eu vou tentar resumir. Eu conheci arquitetura num documentário que eu tinha 10 anos de idade. Mas, assim, bem pequenininha, eu sempre queria, eu pensava, acho que é quase toda menina, ser enfermeira, para cuidar das bonequinhas. E aí eu fui crescendo, eu vi um documentário com 10 anos, mais ou menos. E eu achei aquilo maravilhoso. O que chamou a atenção quando o arquiteto falou, o arquiteto ele moldura sonhos, mas é por meio da construção, é por meio da execução. E isso me chamou muita atenção porque a pessoa verbalizava, uma pessoa que não entende nada da área, no caso o cliente verbaliza o que quer, como quer, e você idealiza e executa. Então, para mim, isso foi grandioso. Aí, depois dos 10 aninhos, como meu pai é músico, eu sempre gostei de música. Eu falei, eu vou estudar música. E naquela época, a música não ganhava dinheiro nenhum. Aí, eu fiquei interessada pela área de construção, só que eu não entendia muito bem por ter 10 anos. Eu fui crescendo, aí quando eu já cheguei, eu acredito que na época tinha até a oitava série, comecei a ver mais coisas sobre, e me interessou bastante. Aí quando eu iniciei música, estava terminando, próximo de terminar o ensino médio, aí eu passei no ETEPAM. Eu sabia que eu queria área de construção, que eu gostava muito, quando eu fazia qualquer reforma em casa, das mudanças que acontecia e o que tornava de novo naquele local, mesmo sendo com a mesma dimensão, o mesmo espaço. E eu fui pesquisando, entrei no curso de edificações. O que chamou a atenção na época que eu estudava de arquitetura era decoração. E eu comecei a ver, puxa, pensar que a arquitetura era só decoração e fui me aprofundando, me aprofundando. Na graduação, eu nunca imaginei ser professora. Nunca, nunca, nunca. Me imaginei sendo arquiteta. E música. A professora, não. Mas na graduação aconteceu uma coisa que isso me tocou de uma forma diferente. Eu já compartilhei com os meus alunos. Meu Deus, Aldo, um cheiro. Mari tá aí, outro cheiro. Minha gente, aperta aí esse coração aí pra a gente chegar aqui. Pra a gente saber de mais coisas. Na graduação, eu pagando uma disciplina de desenho arquitetônico. Aquilo me chocou pela atitude do meu professor. Mas eu entendo que cada cabeça é um mundo e tudo bem, eu respeitei. A gente teve uma dúvida, e aí eu fui tirar uma dúvida com ele. Ele disse: eu não vou dizer a vocês, porque quando vocês se formarem serão os meus concorrentes. E aquilo me deixou assim: peraí, calma, tem alguma coisa errada. Porque o que é que eu entendo desde aquela época para cá? Se você tem capacidade no que faz, você não tem medo de concorrência. Então, eu digo muito aos meus meninos. Nossa, eu acho que eles não cansados de ouvir. Aluno não é concorrente, aluno é aliado. Então, Ai, Aldo, maravilhoso. Então, todo meu aluno, eu digo muito a eles, prof quer que vocês decolem muito mais alto que prof. Eu quero um presente de Dubai, meu amor. Eu quero uma bolsa de Miami. Eu quero presentes caros, caríssimos. Tô brincando, Liz. Brincadeiras à parte, porque eu acredito o seguinte, que o mercado existe para todo mundo. Então, quando eu escolhi a profissão,
a priori, foi de arquitetura. E na graduação, me chamou, assim, eu tive um interesse de vou fazer diferente. Tudo que eu sei, os meninos sabem, o prof passa tudo. Eu não falei no início, desse segundo momento, eu sou professora no curso de arquitetura e urbanismo, sou professora no curso de tecnificações e radiologia. Radiologia é só matemática aplicada e física aplicada. Nos outros, na área de construção mesmo. E a proporção que eu fui estudando, eu fui vendo aquilo que eu gosto. E eu até brinco, Lipe, muito, quando você falou que é comparado com Deus, a profissão do arquiteto. E eu brinco muito com os meus amigos que são engenheiros. Eu digo, olha, lá nas escrituras diz assim, eu sou arquiteto no mundo. Não diz eu sou engenheiro. Então eu tenho prioridade. Desculpa. E aí eu tiro muita onda com isso. Mas é Exatamente. algo assim que o que chamou também a atenção de forma muito grande é você tornar tudo novo. E o que me deixa maravilhada é todo o processo, porque quem me acompanha e quem for lá na página vai ver que eu sou do momento de fazer o projeto, tem análise e estudo de projeto, eu apresento em 3D, compartilho, executo toda a obra, eu estou lá sempre, vou dizer por que eu estou lá sempre, e a gente entrega tudo prontinho. Eu acho muito válido o arquiteto ser de obra, porque cada profissional ali, o gesseiro, o marceneiro, o pedreiro, o eletricista, ele sabe da área dele, daquela planta técnica que o arquiteto passou. Mas o arquiteto é o único que sabe do todo. E quando começa a reforma, eu fico assim maravilhada, porque é muito barulho, é muita sujeira, é muita poeira, é muita agonia. E o povo fica, eita, Lei, quando é que vai terminar? Que agonia, que estresse. Só que como eu já sei do final, meu Deus do céu, eu fico super tranquila, só trabalhando dentro do planejamento da obra, que a gente gerencia ela, para andar dentro do fluxozinho, mas eu já sei o final. E isso me traz uma paz assim maravilhosa, porque eu sei como vai ficar. E eu entendo o cliente, meu Deus, isso não tem fim, que sujeirada. Então, eu acho válido demais o arquiteto ser presente na obra, ele ser atuante, não ser só arquiteto de escritório. E é uma profissão que eu escolho sempre, eu acho que eu vou escolher para todo sempre. E quando um amigo, ou um aluno, ou um jovem chega para mim, eu quero fazer arquitetura. Menino, eu solto fogos. Né? Eu fico feliz demais. Meu amor, faça, faça pelo amor de Deus. Então é isso, Lipe. Eu não sei se eu respondi, falei um bocado, mas me diz aí se eu respondi. Respondeu, respondeu. É isso aí mesmo. É interessante tu falar sobre essa questão da concorrência, que infelizmente muita gente tem a mentalidade de escassez, de que as oportunidades são escassas, de que o mundo é escasso, de que existem poucas oportunidades de prosperar e se dar bem. E aquelas pessoas, muitas pessoas que se dão bem, estão se dando bem porque estão pisando ou massacrando em outras pessoas. Mas, e tem até mesmo aquele pensamento de que, nossa, o mundo é tão pequenininho e existem tantas pessoas no mundo, ou seja, existem poucas oportunidades e muitos concorrentes. Só que é interessante que o mundo é tão grande que mesmo a gente sendo para mais de 8 bilhões de pessoas, eu não sei quanto tá os cálculos da população mundial hoje em dia, existem áreas e mais áreas em que não existe a presença humana, em que não existe a intervenção humana naquele ambiente, né? Seja de maneira positiva ou de maneira negativa. E mesmo em relação ao mercado de trabalho, e mesmo numa área onde já existem vários outros arquitetos, um arquiteto não vai conseguir atender toda a cidade de Recife, ou todo o bairro de Água Fria, todo o bairro do Arruda, enfim, ele não vai conseguir atender todo mundo. Então, novos profissionais são necessários. E fora que também não existe somente uma área de atuação, qualquer profissão que seja, até mesmo um barbeiro, galera, até mesmo um barbeiro, uma pessoa que faz o cabelo, a barba de um homem, uma cabeleireira mesmo, ela não vai, ela ou ele não vai atuar somente cortando o cabelo. Pode atuar em várias coisas dentro do seu campo profissional. A Leidinha mais à frente vai explorar as áreas de atuação de um arquiteto, mas mesmo dentro da área dela existem inúmeras formas de atuação. Eu estava até pensando em uma área, Leidinha, que provavelmente não vai citar, eu acredito que não, né? Mas uma área onde um arquiteto pode atuar é fazendo ambientes de videogame e de filmes. Não sei se
te passou pela cabeça essa área de atuação, mas quando eu estava pensando e pesquisando também, pensando nos assuntos de pesquisar a respeito para complementar nessa live, eu fiquei, nossa, as áreas são imensas. Ou seja, não existe esse negócio de concorrência. Concorrência existe de certa forma, mas é aquela coisa, também de certa forma não existe. É você prestar o seu melhor, dar o seu melhor no seu trabalho, de maneira a satisfazer o seu cliente, e também, no caso de Leidinha, que é professora, né, é preparar bem os futuros profissionais, porque muitos desses futuros profissionais vão se aliar com outros colegas de faculdade, com outros colegas da mesma profissão, também vão participar de grandes projetos e também vão pegar pequenos projetos, pequenos trabalhos que vão mudar e moldar a realidade de uma criança, a realidade de vida de uma família ou a realidade de uma nova vida que está vindo a surgir, ou mesmo de uma vida que já percorreu uma longa jornada e quer morar e viver num ambiente diferenciado, num ambiente mais agradável e tudo mais. Ou seja, essa questão da concorrência, quando a gente encara a vida e o mundo com a mentalidade de escassez, realmente a gente vai querer lutar uns contra os outros, guerrear uns contra os outros. Mas a gente tem que encarar a vida e ver que a vida, e Deus criou o nosso planeta e nos deu o dom da vida para termos uma mentalidade de abundância, onde a gente serve uns aos outros, onde a gente contribui no crescimento uns dos outros, onde a gente abençoa a vida uns dos outros de diversas formas, inclusive no âmbito profissional. A outra pergunta, Leidinha, deixa eu ver aqui, a listinha. Bem dizer se alia à pergunta anterior, né? O que te levou à arquitetura, tu já falou, como foi o processo de escolha pela profissão também, e como foi durante a faculdade e fora dela, como é que foi essa relação? De certa forma, eu já adiantei que Leidinha é uma pessoa muito estudiosa, desde que eu conheço ela, ela sempre foi uma pessoa de estudar bastante, mas também uma pessoa de lidar muito bem com as pessoas, uma pessoa muito dedicada ao Senhor, à igreja, à família dela e tudo mais. Ou seja, na vida acadêmica, a gente se depara com aquela questão de eu cuido das questões da faculdade, eu cuido das questões do meu trabalho, ou eu cuido da minha vida pessoal, mas cuidar de todas essas áreas ao mesmo tempo acaba virando uma bagunça na vida de muito estudante universitário. E como é que foi para tu, estudante universitária, cuidar de cada uma dessas áreas, ou pelo menos tentar cuidar de cada uma dessas áreas? Vamos lá, vamos lá. Oi, amor, tem gente aqui em coração de beijo pra vocês, viu? Um beijo. Muito bom ter vocês aqui. Olha, vou tentar sempre abreviar, porque ó, é muito longo. Vou começar no seguinte. Antes de responder essa pergunta, só enfatizar que não é necessário, eu digo isso aos meninos, e quem nem for da área e está aqui, não é necessário se preocupar com a concorrência. Porque quando a gente faz o nosso papel bem feito, olha, fique certo. Eu sei assim, sou muito grata a Deus, que eu sei que sempre vem dele. Mas em época de pandemia, eu não tenho tempo para parar, para pegar outros projetos. Graças a Deus, graças a Deus. Mas é você fazer algo bem feito, fazer seu papel de forma correta. Isso é importantíssimo. E eu acho que quando a gente se preocupa de o concorrente pegou, a gente perde tempo. Não, foque no seu, faça o seu, faça bem feito, que com certeza outros virão. É indiscutível. E como foi minha fase de graduação? Foi bem ralada. Foi ralada. Menino, olha, pense no milho raladinho assim. Foi a fase toda da graduação. Mas assim, graças a Deus consegui. Como foi o processo? Quando eu passei em Matepan, eu estava trabalhando na conta, que foi o meu primeiro emprego. Essa parte eu vou cortar, porque foi a parte de como eu cheguei para trabalhar lá. E na época eu fui desligada da empresa e comecei a estagiar. Eu estagiei acho que no segundo período, lá é módulo, segundo módulo. E toda vez o dinheiro que eu conseguia, no caso o técnico não, o técnico conseguia o dinheiro e conseguia juntar, porque eu não pagava mensalidade. Quando eu comecei a graduação, eu paguei a faculdade inteira com estágios. Eu estagiava em 2 lugares, fazia extra, virava à noite, porque foi bem corrido. No início do curso, eu acho que foi a parte que eu me desgastei um pouco mais, por ser um curso. Eu não cheguei verde, porque eu já tinha o curso técnico, mas eu precisava me manter para pagar a faculdade. Meus pais maravilhosos, só se pai não pudesse, mas a gente pagava. Mas se a gente pagar, a gente passa fome. Não, pai, sem estresse.
eu vou correr atrás, fique tranquilo, eu posso correr atrás, tá ótimo. E no primeiro período, como era a minha rotina, eu estagiava em Boa Viagem, então era 2 ônibus, um desgaste, um deslocamento bem longo, e eu estudava à noite, então o estágio era de manhã e de tarde, até 5 da tarde, era quase um trabalho. E eu estudava à noite, estudei o curso todo à noite. Então, quando eu chegava em casa, a hora que eu ia fazer trabalho da faculdade era às madrugadas. No início do curso estava ótimo, Lipe. Eu não conseguia, ou melhor, eu conseguia me manter acordada. Do quinto período para lá, nem se eu quisesse com o café eu ficava. E aí eu fui emendando várias vezes. Foi difícil também em alguns estágios, porque teve estágios para mim, não na questão de aprender. Eu cheguei a estagiar também numa parte bem mais administrativa. Eu precisava sempre me manter em estágio para pagar a faculdade. E, por outro lado, isso foi bom, porque eu aprendi várias áreas. Eu aprendi acústica, eu aprendi urbanismo, eu aprendi design de interiores, eu aprendi projeto arquitetônico, tudo na prática, atuar em obra, porque eu precisava do dinheiro para pagar a faculdade, passar de qualquer coisa toda. E, assim, super sei e super acredito que Deus sempre me manteve. E teve alguns estágios que eu precisei intensificar o foco no que eu queria. Eu sabia que era 5 anos, seria 5 anos um processo bem ralado, aquela coisa toda, mas eu sei que eu ia colher aquilo ali, talvez um pouquinho depois ou imediatamente. Então teve estágio que eu fui super mega humilhada, mas eu sou muito de manter o meu foco. Tinha estágio que era chamado de lesada, coisinha, estagiária, e teve uma situação em um dos estágios, mas a gente deixa em off, não vou falar qual, que na época de férias da arquiteta que atuava lá, eu fiz a reforma de uma biblioteca. E isso foi muito elogiado pelo o diretor da empresa. E quando ela viu isso, foi que isso se intensificou, sabe? A questão da concorrência na mente da pessoa. Ela começou a me chamar de coisinha, estagiária, pega ali o café. Só que isso não me atingia, não porque eu sou melhor do que ela, não, e nem que ela é melhor do que eu, mas é porque eu tenho que ter foco. Eu acho que a gente tem que ser super determinado no que quer e tem que ser focado, disciplinado. Foi também difícil na questão assim com a família, porque tinha períodos, principalmente do TCC, que eu vegetava. Em que aspecto? Eu tinha que trabalhar e o tempo que eu tinha livre era para ler. Eu precisei ler muito, eu gosto de ler. Então, só para fazer uma introdução, foram 10 livros para fazer uma introdução de um TCC. Mas, graças a Deus, foi super bem o TCC, aprovado direitinho. Mas, num período de graduação, foi um dos períodos mais difíceis para mim. Porém, eu aprendi muito, muito. Eu aprendi com os estágios, eu aprendi a não ser um tipo de chefe como alguns foram comigo. Eu aprendi a ter desejo em lecionar, que eu não me via, nunca passou pela minha cabeça lecionar, nunca. Eu aprendi também como lidar com as pessoas. Carlos Amon, um beijo. Eu aprendi como lidar com as pessoas. Eu aprendi também não ter esse problema de se eu for para uma obra de carro, de ônibus, de bike, até de jegue, eu vou. Eu não tenho nenhum problema, desde que eu execute o que foi planejado. Então, para resumir, foi uma época bem difícil para mim, para minha família também, que eu sei que meus pais queriam ajudar, porém não tinha condições. Mas eu acho que são coisas assim que nos tornam muito mais fortes. E é quando a gente mantém um foco. Porque em épocas bem difíceis, sabe? Assim, eu super acredito, confio que Deus me ajuda sempre. Mas em épocas mega, mega, mega mesmo difícil, logo quando você está recém-formado, eu acho que eu passei só 3 meses trabalhando em uma loja e dali em diante eu comecei a trabalhar para mim. Eu falei, não, tocar o barco, vamos embora. E graças a Deus, e o esforço e a equipe e tantos outros fatores, estamos crescendo, né? E uma coisa que eu Amém. nesse meio difícil, eu gosto de fazer as coisas diferentes. Se meu professor foi, não vou compartilhar porque você vai ser meu concorrente, eu compartilho. E se muitos amigos de graduação ocultavam o conhecimento, também com medo da concorrência, se for em qualquer obra minha, se os meninos não sabem, eu não faço nem questão. Vem cá, pega a planta, dou uma aula, explico, vamos fazer assim. E a gente ri, de vez em quando se estressa, cada guerra que a gente desenrola, mas a gente aprende. E isso faz com que eu cresça cada vez mais. É isso. Amém, é isso aí. Essa questão dos estágios é interessante porque tu chegasse a fazer algum estágio não remunerado? Não,
Nem podia, porque eu precisava pagar a faculdade. Todos foram remunerados. Por isso que eu precisava ficar em dois, porque tinha um salário bem pequenininho, eu tinha que juntar com outro para dar para pagar pelo menos as passagens do mês, comprar uns biscoitos para o almoço e pagar a mensalidade. Massa. É interessante, Leidinha, que uma das coisas que eu sempre enfatizo aqui, seja o estágio remunerado ou não remunerado, claro que cada pessoa tem suas necessidades, nem sempre a família pode bancar, por assim dizer, esse investimento, né, na vida dos seus filhos, dos seus jovens, mas é aquela coisa, seja ele remunerado ou não, o estágio proporciona tudo isso que tu dissesse, proporciona uma transformação pessoal porque enquanto você estagia, você vai sendo tratado, vai sendo lapidado. Como nós somos cristãos, a gente diz, vai estar sendo tratado por Deus, né, através dessas situações, vai estar sendo lapidado por Deus. É, e é aquela coisa, vai estar aprendendo bastante, vai estar vivenciando diferentes ambientes, porque o estágio tem um período curto onde a gente passa um período curto no dia e passa também um período curto ao longo de um ano. Às vezes tem estágio que é um ano, às vezes tem estágio que chega a dois. E tem estágios que viram emprego, né, de realmente e de fato. Mas por meio de cada um deles, a gente sempre vai aprender novas habilidades, a gente sempre vai crescer também a nossa rede de contatos, vai conhecer novas pessoas. Então, a vivência de estágio, ou mesmo trabalho de jovem aprendiz, ou trabalho voluntário, é uma vivência muito necessária para a vida de qualquer profissional, seja ele de que área for. E é algo que sempre eu enfatizo aqui, pessoal, façam estágio. Ou se não tiver estágio remunerado, chega no empresário, chega em alguém que tu quer aprender e diz, ó, eu quero estagiar de graça, mas eu quero aprender. E usa isso quando for num processo seletivo. Ó, eu trabalhei de graça de tal período, com tal profissional ou em tal empresa. Usa isso a teu favor. E isso gera crédito diante do recrutador, diante do entrevistador, né, em seleções e tudo mais. Mas basicamente o que eu quero dizer é isso que Leidinha disse. O estágio é uma experiência transformadora, pessoalmente, profissionalmente, mas também é uma experiência onde você vai adquirir muito conhecimento, muita vivência prática, onde você vai estar saindo da sala de aula para estar exercitando aquilo que você está aprendendo. E onde também você vai estar aprendendo com professores que não são universitários, mas que vivenciam o campo de guerra, que vivenciam no campo de batalha, o exercício daquela profissão. Então é muito importante a gente ter contato com diversos profissionais, mais experientes, menos experientes, formais ou informais. Eu já fui também já trabalhei na construção civil, Leidinha, e é uma experiência muito interessante, porque a gente encontra pessoas que são formadas e devidamente qualificadas com seus diplomas e certificados, e quando tu tocou nesse ponto de estar no de estar na obra, de estar lidando ali com os diferentes profissionais, de entender que cada um deles entendia da sua área e você da sua, é que realmente é assim. Se o engenheiro, se o arquiteto não está lá no campo de guerra, não está lá no campo de batalha no dia a dia, não está lá no canteiro de obra, a obra não anda. Ou pelo menos não anda como deveria andar, né? Tanto na execução quanto na realização daquela obra. E também é bastante realizador a gente contribuir em algo, a gente construir algo, né? Que a gente vai ver ali, poxa, eu contribuí naquele negócio, eu contribuí naquela construção. É muito realizador e é um sentimento muito bom que a gente tem. Para quem é da área de construção civil, com certeza deve compartilhar desse sentimento. Verdade. É, cadê? Vamos lá. Em que áreas de um arquiteto pode atuar, Leidinha? Ei, Professor universitário aí, me diga aí, em que áreas um arquiteto pode atuar? tem muita área que o arquiteto pode atuar. A gente pode atuar de forma direta com um projeto, o arquiteto pode só ser projetista. Abrindo um parênteses aqui, o arquiteto não faz desenho, ele faz projeto. O desenho qualquer um pode fazer. O projeto, o arquiteto faz com uma visão totalmente holística da coisa. Porque quando a gente faz um projeto, seja arquitetônico, um projeto de ambientação, que é decoração, a gente não pode pensar, exemplo, casa tem que ter piso, parede, teto e janela. Não, e porta. Não.
A casa tem que ter ventilação cruzada, tem que ter iluminação natural. A casa tem que ter um bom conforto térmico acústico, tem que ter as dimensões corretas para ter funcionalidade, conforto e estética. Por que eu tenho que ter um ponto de iluminação aqui? Porque as luzes têm que ser amarela ou branca. Como é que eu posso trabalhar a questão acústica de uma pessoa estar na sala e quem estiver na cozinha não ter problema com o ruído? Se eu tiver, durante a chuva, se eu abrir ali a janela, vai molhar? Como é que eu posso fazer um anteparo para que eu tenha uma boa ventilação? Então, é uma série de fatores. Projeto arquitetônico, de forma bem abrangente. Paisagismo, que é onde trabalha com projetos só que com plantas. Acústica, que é uma área que tem muito cálculo, eu adoro, 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 adoro. Acústica, você trabalha condicionando o espaço na questão auditiva e também na fala, ou você vai isolar o espaço. Como assim? Eu posso chegar em um ambiente e isolar o som para que ele não saia e também para que o que está lá fora não entre. E eu posso condicionar. O que seria condicionamento acústico? É quando eu tenho inteligibilidade acústica. Eu consigo ouvir bem e falar bem para o meu ouvinte entender. Então, eu tenho todo um trabalho de um senhor cálculo por trás disso, para quem tiver na última poltrona, quem tiver lá em cima, se eu falar no mesmo tom aqui para quem está na frente, quem está lá atrás, escute bem. Eu condiciono o som. Não fica feito aquele ping-pong de eu não consigo ouvir bem se sentar em tal lugar. Tá muito barulho, muito ruído. É condicionar, é ter inteligibilidade acústica. O arquiteto também trabalha com design de interiores. O arquiteto, a diferença do design de interiores do arquiteto é que a gente atua também com questão estrutural. O design de interiores ele é mais voltado para o lado de ambientação, decoração, móveis planejados, pintura, iluminação. E o arquiteto não. O arquiteto ele é muito mais abrangente nessa área. Ai, Carlos, que bom estar falando. Ai, Carlos, ai, amém. Que Carlos nos abençoe. Ai, que Deus nos abençoe, Carlos. Que bom. Também, Amém. na área de arquitetura, a gente trabalha com urbanismo. O que seria o urbanismo? É tornar a cidade viva. Em que aspecto eu torno uma cidade viva? Quando eu chamo as pessoas para as ruas, quando eu tenho praças, parques, vias, ciclofaixas, tudo de forma que eu priorize. A ordem é a seguinte, tem que ser, né? Primeiro eu faço a cidade para as pessoas, depois eu faço a cidade para os carros e depois os edifícios. Só que é tudo invertido. Eu tenho mais vias pensadas nos carros, calçadas estreitas e mal pavimentadas. Eu tenho um pouco sombreamento. Hoje já está melhor algumas coisas nas ciclofaixas. Então, eu posso resumir que o urbanista, ele trabalha fazendo um projeto nas cidades para inclusão das pessoas. Seja ela rica, pobre, cinza, verde, laranja, o que for. Ela vai interagir naquele espaço público, onde ele oferece segurança, ele oferece conforto, ele oferece sustentabilidade, ele oferece uma série de fatores. Também na questão da construção, o arquiteto ele pode ser o gestor da obra, pode ser contratado só para gerenciar uma obra, por exemplo. Não esqueci até que eu falei. Pode ser professor também, isso é maravilhoso. Agora tem que ter pelo menos uma especialização. Podemos atuar na área só de decoração. O arquiteto ele pode ser contratado exclusivamente só para definir quais cores serão o ambiente. Qual a melhor mobília. Eu acredito que deu para enxugar. Podemos fazer isso e muito mais. Só que o curso é muito abrangente. O arquiteto ele pode também trabalhar só na parte de projeto de instalação elétrica, projeto de instalação hidráulica, só revisando o projeto, só aprovando o projeto, só autorizando construtoras. Tem uma série de fatores. Envolveu construção e tornando tudo que é novo, a gente está aqui. Pronto, tá perfeito. Lipe, deixa eu dar uma orientação para quem ainda é estudante, para estágio. Eu posso orientar uma coisa que eu fiz e deu certo? Quem sabe dá certo o povo. Então, vamos seguir. Pode. E é a parte final da live, né? Bem dizer, se encaminhando para a parte final. Mas guarda aí que fizeram duas perguntas agora. Pode dizer. A primeira pergunta foi, professora, você acha que o mercado para arquitetos está saturado? Não, tá não. Vou dizer por quê. Sempre vai ter alguém
construindo, reformando, refazendo, atualizando, não está saturado. Assim como a tecnologia cresce, todas as profissões caminham junto. Tem que se reciclar, tem que melhorar, não está saturado. Porque sempre vai ter um espaço que você vai tornar ele novo, de uma forma única. Exemplo, uma coisa bem prática. Eu acho que, oh meu Deus, é muito coração para você. Quem é meu aluno já ouviu falar sobre. Que chega muito cliente para mim, Leide, tá aqui uma foto, eu quero fazer minha cozinha igual. Só que o espaço em dimensões da cozinha dela é super diferente daquela foto, a altura que é o pé direito e uma série de fatores. Saturado nunca vai estar, porque a proporção que a gente avança em qualquer área, a arquitetura também vai junto. Hoje a gente tem uma arquitetura contemporânea que você fica, uau! Mas tem pessoas, no tempo de hoje, que adoram uma arquitetura retrô, uma arquitetura medieval, gótica. Não se preocupe, saturado não tá, porque é impossível a construção ficar saturada. Sempre, se a gente vai crescer em qualquer área profissional, pessoal, vai precisar de algo para construir. Família cresceu, você quer ter um espaço, então saturado jamais. Pode fazer a próxima pergunta. E se eu respondi, me diga. E fora que é aquela coisa que eu disse antes, sobre a mentalidade de escassez e a gente vê os outros como concorrentes. Tem certas profissões que sim, você vai encontrar um monte de gente se formando naquela profissão a nível local e você vai pensar, oxe, o mercado na área de educação física, na área de administração está saturado. Mas se você for ver bem, aonde, é porque às vezes as pessoas pensam naquela mentalidade de caixinha. Tipo, ver, não, aqui em Recife tem muito arquiteto, aqui em Olinda tem pouco arquiteto, então em Recife está saturado, mas em Olinda não. Ou mesmo pensa, aqui em Recife tem muito educador físico, muito educador físico. Mas onde é que esses educadores físicos estão atuando? Somente em academia ou estão atuando também fora da academia, fora da caixinha? Às vezes a gente tem que olhar para a nossa profissão ou para o mercado de trabalho em determinada área e pensar fora da caixa. Muitas pessoas passam pela faculdade, pela universidade, se formam, passam por estágio, mas tendem sempre a pensar dentro da caixinha. Tendem sempre a seguir uma roda de hamster, seguir o sistema naquela profissão. Pensam que, por exemplo, a profissão de arquitetura, como eu pensei durante um bom tempo, era só fazendo desenho e decoração. Durante um bom tempo, inclusive quando eu trabalhava na construção civil, Leidinha, eu pensava isso. A arquiteta é para ficar fazendo desenho, para o engenheiro executar e o espião aqui da obra executar. Para a gente fazer o que ele não faz. Entendeu? E fora que é aquela coisa também, é para ficar vindo aqui passear e ficar olhando e dando pitaco no que a gente está fazendo. Eu pensava isso. Só que é aquela questão, né? O mercado é bem mais amplo. Não encarem a profissão de vocês ou a profissão que vocês querem se realizar, querem desenvolver como um mercado saturado. Encarem o mercado pensando sempre fora da caixa. Em que áreas eu posso atuar de maneira geral, mas em que outras áreas eu posso encontrar oportunidade para minha profissão ser exercida? Como eu disse numa pergunta antes que eu tinha feito a Leidinha, é uma das áreas de atuação onde um arquiteto pode atuar e onde a maioria aqui que é aluno dela também estiver nos acompanhando aí, provavelmente nunca pensou no desenvolvimento de jogos, um arquiteto pode projetar os ambientes. Indústria cinematográfica, um arquiteto também pode trabalhar com arte, com desenvolvimento de cenários e de ambientes, e até mesmo em animações, em projetar os ambientes, em projetar aquele mundo, aquele universo, por assim dizer. Ou seja, existem diversas áreas onde vocês podem atuar. É fazer a graduação e fazer especializações que complementem a formação de vocês, que vocês possam se inserir em novos ambientes, em novas áreas. É usar aquilo que normalmente na educação a gente chama de interdisciplinariedade. Entender que todas as disciplinas e matérias e mesmo profissões se relacionam entre si de alguma forma. O pessoal está mandando bastante pergunta aí. E o Dani... E para quem entrou agora... Olha aí, ó. Deixa eu puxar aqui a pergunta anterior que ela mandou, que até perdi aqui. Cadê? Você sabe me informar se arquitetos
podem prestar concurso para perícia? Até onde eu sei, pode. E aí, Leidinha? Não, só se tiver especialização. O arquiteto, para ele ser perito, ele tem que ter uma especialização. Mas é tão maravilhoso, tão bom. E outra coisa, paralelo a essa pergunta, quando você se forma como arquiteto, assim como você falou, a gente também pode trabalhar na área cinematográfica. Eita, vai sair não. Dá uma confundida. Mas enfim, podemos trabalhar fazendo ambientes só para fazer filmes, jogos, não tem limite. Sendo projeto, o arquiteto faz um estudo de casos e, baseado nisso, ele pode projetar o que ele nunca fez na vida. Exemplo, Leidinha, quero fazer um hospital. O aluno, ele aprende a projetar, então é muito diferente. Muita gente confunde, muita gente ainda pensa assim, Lipe, de arquiteto faz um desenho ali, o engenheiro executa e toca o barco. E muitos arquitetos também não ajudam, porque ele vai na obra e, esporadicamente, é muito de escritório. E nem sempre valorizam o arquiteto nesse aspecto, porque acha que é super desnecessário a opinião. Quando a gente tem uma visão holística da coisa, como eu falei, a gente não vê, exemplo, projetar um quarto. Será que o quarto tem que ter apenas cama, guarda-roupa e uma mesinha de estudo? Porque eu não posso proporcionar algo muito melhor para a pessoa usar com um longo tempo. Então, uma série de fatores, a composição de cores, os meninos sabem que tem cores que eu proporciono alegria, conforto, depressão. Eu posso proporcionar só com cores uma série de fatores. Imagina a arquitetura em si. Né? Então, tem que ter pelo menos especialização. Pode mandar mais perguntas aí que eu estou respondendo. Eu estou puxando aqui porque o pessoal manda pergunta ou comentário, aí vai subindo. Cleide comentou, arquiteta maravilhosa, amo seus Ah, trabalhos. beijo. Aí o Dami comentou, para você foi difícil arrumar estágio? Ah, não, posso falar, né? Abertamente. Sabe a pessoa que é bolacha? Fui eu. Me ofereci, totalmente. Marcelo, boa noite, tudo bem? Olha, quem mais se ofereceu foi eu. Como assim? Eu fazia o seguinte, como eu precisava sempre me manter em estágio para pagar a graduação, eu entrava no Google, aí colocava assim, escritório de arquitetura em Olinda, escritório de arquitetura em Recife. Pegava os telefones, saia ligando, oi, bom dia, tudo bem? Tá tendo seleção para estágio? Não tá. Mas tá recebendo currículo? Anotava. Tá tendo? Tá. Aí eu anotava também. Alguns eu entregava, isso foi bem no início. Aí depois do segundo período em diante, só aceitava por e-mail. Então, saía de um, entrava em outro. Tem algumas indicações também. Exemplo, uma amiga minha saiu de um estágio no Tribunal de Contas. Ela me indicou. Mas ela me indicou porque a gente se conheceu no estágio quando eu era no curso técnico. E ela observou como eu era, como pessoa e profissional. Mas dos outros estágios, todo eu e Bolacha, a mesma coisa. Me oferecia, ligava mesmo, ó. Tá precisando? Ó, eu sei Revit, eu sei CAD, que são os programas da área da gente. E alguns ainda escutavam, outros não. Manda o currículo que eu vejo. Então, eu sempre perguntei. E eu oriento quem está estagiando. Ah, não tô achando legal esse meu estágio, está muito administrativo. Antes de sair, procura outro, vai pesquisando, vai se oferecendo, né? E você com certeza vai conseguir, com certeza. E quando é bom, É isso aí. é que consegue. Pode mandar mais perguntas. Tem perguntas e comentários. Eu queria fazer um comentário sobre isso que tu falou, Leidinha, porque isso é pensar fora da caixa. Às vezes a gente só procura estágio através do Abre Recife, do CIEPE, do IELPE e de algumas instituições, de algumas ONGs, né, que trabalham com várias empresas. Aí a gente só procura estágio nessas vias, ou mesmo se oferecendo para quem a gente conhece, mas é interessante tu abordar essa tua estratégia, porque já serve de dica geral aí para o pessoal, de que área for. Joga lá no Google a empresa que tu quer, o escritório que tu quer saber da empresa, da área que tu quer atuar, e liga lá. Manda o telefone, manda um zap, manda um e-mail, enfim, corram atrás, né? Pensem fora da caixa. É isso que eu estou dizendo aqui. Isso, outra coisa ali, Cadê? antes da próxima pergunta. Tinha algumas empresas que eu era louca para estagiar, porque eu queria muito ter experiência naquela empresa. E aí, essa empresa, ela só queria perfil de estudante de federal e estudante da católica. Aí eu não podia também esperar um dia que eles me aceitassem, que precisava do dinheiro para pagar a faculdade. E foi aí, quando eu não passei neles e passei no escritório de acústica. Nossa,
Eu nunca agradeci tanto por passar num escritório de acústica, porque lá eu aprendi acústica e aprendi interiores. E eu tenho certeza que eu não ia aprender, porque só tem 2 escritórios de acústica em Recife, renomadíssimo. E eu fui selecionada em um que eles são. Pronto. Outra coisa que eu aprendi num estágio com eles, ser humano. Ele também foi meu professor de graduação. Então, quando ele ia me explicar alguma coisa de acústica para fazer, ele me dava uma aula explicando, vamos fazer o cálculo assim, bora fazer. Amo demais, meu Deus, se estiver aqui, amo vocês. É Francisco Buarque, Simone Barreto e Késia. São, para mim, são os melhores arquitetos. Não só como profissional, mas como gente. Se coloca no lugar. Ah, você não sabe, se preocupa, não. Bora fazer assim. Então, muitas vezes a gente mira muito uma determinada empresa e talvez você não tenha o pré-requisito dela. Então, mira em outra, que você sabe que vai conseguir aquele pré-requisito e tenta, vai tentando até conseguir. Quando você vê, daqui a pouco trabalhando para você mesmo. É assim que acontece. E quem está entrando agora, boa noite, muito beijo para vocês. Pode perguntar, Lipe. É isso aí. O Carlos, ele comentou, eu também pensava assim. Eu acho que ele está comentando a minha fala do que eu pensava sobre a tua profissão, Leininha, que é só fazer desenho. É, aí o Demi falou, que legal, eu não sabia que poderíamos trabalhar com designer de jogos. Pois é, pensar fora da caixa. Podemos. Boa noite, doutora. Olha aí, já fizesse doutorado sem saber. Boa noite. Professora, para um estágio, o portfólio é o mais importante? Amor, veja, depende muito do estágio. Tem estágio que o portfólio não é tão válido. O que seria portfólio para quem não conhece? São os projetos que o aluno já fez na graduação, renderizado, 3D da vida, ou não. E aí vai mostrar aquilo que ele faz. É bom sempre anexar o currículo, porque tem empresas que não se interessam e só vai olhar seu currículo mesmo, e tem empresas que se interessam e vão adorar. Então, se você puder montar um portfóliozinho, um local bem legal, gratuito, é o Canva, edita lá bem bonitinho, faz seu portfólio e envia. Para a empresa que quer, ótimo. A empresa que não quer, ele vai descartar e vai olhar só seu currículo. Mas é bom sim. Essa arquiteta arrasa, acompanha os trabalhos dela. Olha, olha aí, ó, ganhando fãs. Seus trabalhos são magníficos. Obrigada. Eita, opa. A tela é bem pequenininha aqui, aí é um esforço da gota para puxar os nomes aqui. Achei aqui. A partir de qual período podemos estagiar? Pelo menos a partir do 3º período, amor. Nandinho, um beijo, amor. Pode puxar aí, Tô Sileirinha, vendo. Quais os que a tela é maiores bem desafios da pequenininha profissão? mesmo. Geruzinha perguntou. Quais os maiores desafios da profissão? Eita, tem coisas. Vou compartilhar, vamos com calma. Tem coisas que é muito de lidar, não só de forma direta com a equipe, mas anterior a isso, a amor, a decoração do quarto, obrigada, meu amor. Anterior a isso, é entender o que o cliente está falando para você projetar. Porque o cliente, ele não tem a visão técnica. Então, ele vai dizer, eu imagino, um exemplo, eu imagino uma cozinha na cor cinza e branco, eu tenho micro-ondas, não sei o quê. Então, o arquiteto, eu acho que esse é o maior desafio da gente. O arquiteto, ele tem que captar o que o cliente está falando na linguagem dele e transformar para a sua linguagem técnica, estudar para idealizar o projeto. Por isso que eu digo, arquitetura, o arquiteto ele não faz desenho, ele faz projeto. Porque desenho eu posso pegar qualquer pessoa que não é nem da área, fazer ali uma planta baixa frio, mas não está pensando na função, não está pensando no conforto, na estética, na acústica, no conforto térmico. Uma série de fatores não está sendo pensado. Dentro de um projeto arquitetônico, a gente tem uma série de estudos para fazer. Então, acho que o maior desafio hoje, né, com a cabecinha que eu tenho hoje, é você captar o que o cliente fala, aquilo que ele sonha, e projetar aquilo de uma forma que possa tornar real, agora um real funcional. Porque não adianta ter um espaço quando nada funciona. É para uma pessoa, fulano, sai da cadeira, sai da mesa para eu passar. Não, isso não é funcionalidade. Funcionalidade é não ter problema nenhum na circulação, no fluxo e uma série de pontos. Mas a gente perguntou, né? Se vai cuidar? Sim, o arquiteto também faz toda a criação dos móveis. Se você viu o último quartinho,
Todos os móveis ali eu projetei, todos. Então, puxador de coração, a moldura da portinha, tudo é o arquiteto que projeta. Aí você especifica a espessura de MDF, qual tipo de material, qual é a cor, e uma série de coisas, tipo de puxador, dentro da composição. Abrindo só um parênteses nesse quartinho, você tem que entrevistar o cliente. E eu entrevistei uma criança de 5 anos. Aí eu fiz, Lê, o que você gosta? Marcela, se tiver aqui, um beijo. Nela e nos meninos, coisa mais gostosa. Então, quando eu falei com Lê com 5 aninhos, eu fiz, Lê, diz a tia. Você também tem que ter linguagem. Uma coisa é conversar com uma criança de 5 anos, uma coisa é conversar com uma pessoa de 30. Então, diz a tia, Lê, como é que você gosta, o que é que você mais gosta. Ela disse, tia, eu gosto de unicórnio, captando, né? Eu gosto de bailarina, eu faço balé. Opa, já captei. Qual é a cor que você gosta? Adoro rosa, lilás, amo borboleta. E tudo isso eu fui pegando do que ela queria, do que ela gosta, e fui compondo dentro do projeto. Então, tem um mix de temas naquele quarto. Eu tenho uma paleta de cores trabalhadas. E muita gente faz, mas se for só bailarina, por que você não pode botar um unicórnio? Não vai ficar gritante, não? Depende da tonalidade, da altura, depende de uma série de fatores. E o arquiteto pode errar muito e pecar feio quando ele projeta focado só na beleza. E não é isso. A gente projeta para o outro, não para a gente. Então, eu tenho que fazer o quartinho dela pensando nela lá, na partezinha dela brincar, na mesinha de estudar, na caminha. Eu tenho que pensar nisso. Como é a logística na hora de ir para a escolinha? Quem é que arruma? É a mamãe? Então, como vai ter o espaço para a mamãe pegar a roupa e pendurar? Quando ela vir da escola, ela vai deixar a bolsinha onde? Vai ter espaço para ela brincar no chão com as amiguinhas? Tudo isso e muito mais. Então, a gente desenha tudo que você imaginar. Agora, desenho, todo mundo faz. A gente projeta. Cadê? Aí o Demi perguntou, então a gente pode trabalhar com a criação de móveis? Isso, pode sim. É isso mesmo. Podemos trabalhar assim. E, é, e, e fora que é aquela coisa, né, Leidinha? Vocês dominam o conhecimento de ferramentas onde vocês não somente projetam ambientes, mas podem projetar coisas desse ambiente. Isso. Tem um amigo meu que tem até uma live com ele aqui, o Ebert, que ele também é da área de designer. Ele é da área de designer, mas também tem formação em design de interiores e por muito tempo trabalhou com design de interiores. E uma área que ele se interessa muito, só não iniciou ainda, é trabalhar com fazendo projetos de carro, projetos automotivos, né? Projetar todo o desenho do carro. E vocês, como arquitetos, dominam o conhecimento de ferramentas onde vocês podem projetar móveis, projetar carros, projetar casas, ambientes, estruturas. Ou seja, tem o conhecimento para trabalhar e se profissionalizar fora da caixa, atuar em áreas que normalmente a maioria dos arquitetos não atuam. Outra pergunta: qual foi o momento mais difícil para você como arquiteta? Nossa, o momento mais difícil. Eu não lembro agora. Porque eu pego os problemas e tento focar na solução. Então, eu não sou muito de perder meu tempo me lamentando. Eu estou em agir. Vamos embora. Se eu tenho alguma bronca aqui, bora correr atrás da solução para resolver. Eu acho que não. Porque se for tirar, não sei. Eu não sei nem o momento mais difícil. Agora eu não lembro, não. Se eu tive, eu não lembro. Tem outra pergunta também, que a FEARTE perguntou: como a senhora. Eita! Pode chamar de senhora, eu adoro. Pode chamar. Eita! Se tu fosse minha professora, eu ia pensar que tu tinha 15 anos ou 16. Como a senhora fez para não surtar no período de graduação com a vida extremamente ralada? E aí, como é que tu fizesse para não endoidar? Olha, veja só. Eu acho que, primeiramente, primordialmente, Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Se deixar ele do lado, você enlouquece até com a ausência de um copo de água. Sinceramente. Porque a vida é muito corrida, é muito louca, tudo é para ontem. O povo é muito impaciente. Mas eu acho que, primeiramente, acima de tudo mesmo, Deus. O foco também. Porque eu não era uma pessoa focada, mas tudo é disciplina. Eu me disciplinei demais. Então vinha momentos de eu querer me entristecer, fazer de jeito nenhum. Você não tem tempo nem de chorar, minha filha. Vá focar. E eu sempre foquei, são 5 anos.
5 anos, sim, muito trabalhado, muito dedicado, mas eu sei que eu vou obter isso aí que eu estou investindo. É outra coisa, paralelo a isso. Gosto muito de ler, então, nos meus momentos de ônibus, altos livros de urbanismo, livro de economia, de saúde, eu gosto muito de ler. E, paralelo a isso também, o apoio muito, muito da minha família. Dentro de todas as dificuldades, que toda família tem suas limitações, seus estresses, suas coisas todas. Minha família. E música, que eu gosto muito. E atualmente, se Deus assim quiser, eu vou concluir meu curso de piano. Foi isso que me ajudou. E Olha Deus aí. é primordial. Não tem nem como discutir. Porque no meio do caminho, tem vezes que eu tava aperreada, estressada. Tinha vezes, querendo ou não, você fica machucado com o que escuta, de ai, coisinha, você é lesada, estagiária. Só que eu tinha muito foco. E tinha vezes que eu falava, ai Deus, eu tô super de saco cheio com esse povo. Queria chutar o pau da barraca, a barraca toda. Queria fazer tudo. Mas assim, muita disciplina, foco e a família, leitura e com certeza muito, muito assim, focado em Deus. Pode perguntar mais. Aí o Dami comentou: nesse período saiu o trabalho até de onde pensei que não sairia. Tive que correr e passei noites em claro para entregar. E ainda entreguei tudo em cima da hora. Isso aí, complicado quando não se tem tempo. É verdade. Mas seja Com certeza. focado ou focada, que consegue sim. Tudo na vida requer esforço. E uma palavrinha, ou melhor, uma frasezinha que eu guardo pra mim, assim, foi muito forte. É... Quando você quer obter sucesso em qualquer área da vida, você precisa ser paciente e perseverante. Se você não for perseverante e saber trabalhar a paciência, você não vai obter sucesso nenhum. Porque no decorrer da sua profissão inteira, você pode encontrar cliente que não consegue se comunicar e ele pode se aborrecer. Você pode ter dificuldades em equipe. Porque tem gente que, mas eu trabalho desde a Arca de Noé, doutora, fazendo, colocando piso. Só certo, você tem que ser humilde também. Ser paciente, ser perseverante, isso mesmo, amor. Você tem que ser humilde, sabe? Porque muitas vezes já escutei, nossa, Lipe, tipo, muito nova, porque eu comecei o quê? Eu acho que eu tinha 20 anos, era 18, acho que era 20. Muito nova, não sabe, aí te considera. E aí, com muita humildade, porque eu tinha total poder para dizer, tá demitido. Eu sou a chefe. Sai daqui. Não, não faço não. O que é que eu faço? Olha, eu entendo o senhor, principalmente por ser bem mais velho do que eu, né? Eu entendo o senhor que o senhor trabalha há 40 anos nisso, mas aí tem tecnologias maravilhosas que vai facilitar para o senhor e o trabalho vai ficar incrível. Eu acho que um ponto também aí é saber trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe é diferente ser líder e ser chefe. Ser líder é você caminhar com a equipe, mostrar para onde está caminhando e estar com ele lá. E chefe não, eu mando e todo mundo que se vire. Então é uma série de fatores. Agora, meus amores que são os alunos aí, até para quem não são os meus alunos, se você quer obter sucesso, fique certo, viu? É paciência e perseverança. Quando quiser desistir, eu tenho que ser perseverante. Eu preciso ser paciente. Então, muitas vezes você vai estar a pessoa mais cansada do mundo, mas é foco total, total. Saudades também. Teve a Jerusa perguntou: como é muito desafiador tornar um espaço pequeno funcional, um imóvel residencial? Se é desafio, E aí o Demi E aí o Demi falou: saudades da senhora, professora. Espero que nos dê aula no próximo com período. certeza, por mim estarei em todos os períodos, meu amor, todos, o prof estará em todos, Deus quiser. Referente ao desafio, veja só, existem várias soluções para ambientes, seja ele um flat, seja ele um apartamento, um por andar. Então, a questão do desafio em si, o que seria para o arquiteto? Quando a gente faz um estudo de casos, o que seria estudo de casos? Se eu chego para um apartamento, eu recebo um apartamento para fazer de 30 metros quadrados, eu preciso estudar quais são as possibilidades viáveis para tornar aquele ambiente funcional. Exemplo, não é uma mesa circular que não vai ficar legal, vai ser uma mesa escamoteável, que aqui inclina, fecha e abre. Bora ver como funciona. Quando o ambiente é pequeno, a gente ganha com a marcenaria verticalizada, porque eu ganho área no piso e verticalizo tudo e atendo às necessidades.
Eu acho que tem que ter mesmo estudo, aprofundamento. Não tem nada na arquitetura que a arquitetura não resolva. Você pode ter um quarto. Pronto, o quartinho, o último quartinho que eu fiz. É o quarto mais compacto que você pode conhecer na sua vida. Muito compacto. Ele é totalmente fora da medida convencional. Porque o mínimo permitido por norma é 9 metros quadrados. Ali não tem nem 5 metros quadrados. E a gente conseguiu fazer. Tem mais perguntas? É isso aí. Eu tenho uma pergunta, de certa forma tu já Pode respondeu. fazer. É, quase agora tu tinha respondido a pergunta que eu ia fazer, que é como tu é empreiteira, né? Como eu gosto de dizer, a gente da construção chamaria seu trabalho assim, mas é aquela coisa, como é que é para tu ser mulher e ser jovem e liderar uma equipe de profissionais homens e mais velhos do que você? Como é que funciona essa relação dentro da tua cabeça? E como é que é essa relação no dia a dia? Perfeita pergunta. Nossa, excelente. Olha, eu não vejo nada de porque eu sou mulher, vou ter dificuldades em exercer. Eu acho que tem uma palavrinha importantíssima que faz diferença. Respeito. É o respeito profissional. Eu respeito os meninos, seja ele com ensino médio ou não, seja aquele que sabe se pronunciar com a dificuldade ou mais ou menos, respeito total. Então eu acho que o respeito é mútuo. Eu estou em várias obras e só tem eu de mulher. Agora, eu preciso respeitar o meu próximo e também impor respeito. Eles entendem que é isso que eu falei na questão do trabalho em equipe, ser líder e ser chefe. Eu faço que os meninos entendam que o nosso trabalho é em equipe. Se todo mundo trabalha bem, eu apenas não vou ganhar, não. Não sou sozinha, não. Todo mundo ganha. É um serviço bem feito aqui que vai chamar outros pra gente, entende? Então, assim, nunca tive nenhum problema com isso, graças a Deus. Sou muito tranquila referente à reciprocidade, não tem nenhum problema, desde que não falte com respeito. Se faltar com respeito, eu vou colocar um limite, com certeza, um limite. Mas eu acho que o diferencial é o respeito e o trabalho em equipe. Nunca tive problemas. Tem vezes que eu chego, é só homem, não tem mais ninguém lá, é só homem. Mas os meninos super me respeitam, porque eu acredito que eles analisam e veem que eu imponho respeito e eu os respeito. Então é uma troca, é algo mútuo. Super, super tranquilo. Amém. A Fê comentou: é verdade que casa de ferreiro, espeto é de pau? E aí? Adorei, Eis a pergunta, né? adorei. Veja só. Talvez no início do curso, o pessoal não tenha, quando conclui, né? Não tenha tantas condições em mudar. E também, muitas pessoas têm essa comodidade. Faz um grande castelo para o outro quando tem dificuldades, tirando dificuldades financeiras, mas quando tem outros tipos de dificuldades que se bloqueiam para não fazer isso. Na grande maioria é sim. E se a gente não trabalhar isso, a gente se torna esse mesmo aspecto. Por isso que tem que ter cuidado e ter equilíbrio. Então, no tempinho certo, organizando as finanças, você vai mudando aos pouquinhos. Mas dá para mudar. Só basta você querer fazer a diferença. É isso aí. Pessoal, a gente está se encaminhando para 1 hora de live que o Instagram nos dá, né? Se fosse pelo YouTube, a gente poderia até fazer 4, 12 horas de live, mas eu vou estar abrindo a caixinha de perguntas no meu perfil. Leidinha também pode abrir uma caixinha de perguntas no perfil dela, onde a gente pode estar respondendo perguntas e tudo mais, seja em relação a essa profissão específica, seja em relação a outras profissões. Para quem está vindo por meio do perfil da Leidinha, eu sou Felipe, eu sou o criador do Agiam Vagas. O meu perfil é um perfil de divulgação de vagas de emprego e de estágio aqui de Pernambuco, de Alagoas e da Paraíba. Então, quem quiser conhecer o meu perfil, clique aí depois e veja se aí acompanhe. E também quem conhece agora a Leidinha por meio do meu perfil, sigam ela, especialmente quem for daqui de Recife, Pernambuco. Conheço o trabalho dessa profissional, que uma das coisas que eu destaco aqui no Ajam Vagas é a importância de termos profissionais que são honestos e são íntegros, ou seja, termos profissionais
que valorizem o investimento que damos nele. Então, se tem uma profissional que nessa área eu conheço pessoalmente e posso indicar, é Leidinha. Então, se você deseja contratar os serviços dela, o trabalho dela, enfim, ou mesmo deseja ter essa opção para algum projeto da sua casa, para alguma reforma, enfim, falem com ela, sigam o perfil dela, conheçam o trabalho dela. No perfil no Instagram dela tem vários trabalhos já realizados e que vocês podem conhecer melhor. E vamos para os comentários finais, né? Eu gostaria de comentar algumas coisas, Leidinha. Tu falasse sobre a questão de ouvir a Lele, de ouvir a criança, né? É interessante que no marketing ou no marketing digital, a gente chama isso de briefing, de ouvir o que o cliente quer, de pegar referências, de entender o que se passa na cabeça dele, das necessidades dele. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui. Pessoal, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Vai ser difícil porque é um pecador lidando com outro, é uma pessoa complicada por vezes e cheia de problemas pessoais lidando com outro que também tem seus problemas, mas a gente tem que aprender a lidar com pessoas. E quando tu falasse dessa questão da tua relação como mulher e mais jovem, lidar com uma equipe profissional de homens e homens normalmente mais velhos do que você, é essa questão. Em todo lugar para onde a gente for, qualquer profissão que seja, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. E outra coisa também que Leidinha falou, é desse período de semeadura, desse período de estágios, de estudo. A Bíblia fala que o homem planta, ele vai colher. Então, esse período de estágios, de estudo e tudo mais, por mais corrido que seja, em algumas profissões mais que as outras, por exemplo, um médico, obviamente, vai passar toda a faculdade dele imerso nos estudos, um engenheiro civil, arquitetura, enfim, profissões que exigem muito cálculo, muito estudo, vai se imergir dentro dos estudos durante todo o período de graduação dele. Mas é um período que você está semeando para seu futuro profissional, mas também seu futuro pessoal. Porque é através do seu trabalho e da sua profissão que você vai sustentar sua família, que você vai ajudar amigos, conhecidos, enfim, que você vai servir ao seu próximo. Então, vejam esse período de faculdade, de graduação, de estágios e tudo mais, como um período que você está semeando para seu futuro. E, por fim, essa questão, né, do saber lidar, de lidar com isso que tu enfatizou, Leidinha, da leitura, é a gente entender que na nossa vida pessoal precisamos ter hobbies, precisamos ter um tempo de lazer, um tempo de descanso e tudo mais, né? Porque isso é importante para a nossa saúde mental, para a gente não surtar, como a Fê comentou, e para a gente seguir, né? Seguir em frente. Enfim, e aí, Leidinha, considerações finais, conselhos, orientações? Ah, tá, vamos lá. Com o maior prazer. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigada a cada um que está aqui. É, Sim, uma oportunidade maravilhosa de poder compartilhar tanto da vida profissional quanto da vida acadêmica e pontuar, seja meu aluno ou não, se você quer obter sucesso, porque muitas vezes a gente é focado demais nesse sucesso financeiro e esquece do sucesso emocional, intelectual, sucesso espiritual. E a gente precisa ser perseverante e paciente. Muitas vezes a gente quer tudo para ontem, né? Obrigada, Robson. A gente quer tudo para ontem e isso a gente perde o foco. Tudo, exemplo, a gente se quer ver algo, vou ali no YouTube, vejo, se eu quero, vou e pego e compro. E não é assim. Tudo é uma construção. E nesse processo de construção, fique ciente, se você estiver disposto a crescer, você vai crescer muito, muito mesmo. É, Outro ponto importante, que se você for com objetivo, foco total, muito obrigada, Bruno, foco total, vocês vão decolar altíssimo. E para quem é meu aluno, fique ciente que prof jamais terá você como um concorrente. Os meninos sabem. E quem se formar, ou quem está bem no iníciozinho do curso, mesmo que a gente se veja uma vez perdida, quando precisar, eu vou estar à disposição, porque aluno não é concorrente, aluno é aliado. Quem tem medo de concorrência é porque não tem competência no que faz. Então, não se preocupe de, ai, estou desesperado porque eu me formei com 300 e poucos arquitetos. Faça o seu papel, se especialize, se dedique em algo e fique certo. Se você se empenhar, você vai obter resultados. E eu amo muito arquitetura, amo muito o que eu faço, porque eu não só
torno algo novo, mas como eu me torno novo interiormente, pela troca de crescimento com o cliente, com o profissional. E ninguém é superior do que ninguém. Se a gente entender que o trabalho é em equipe, todo mundo cresce junto e decola. Altíssimo. Muito obrigada mais uma vez. Espero ter várias e várias outras para trazer muitas e muitas coisas aqui. Muitas lives. Amém. Eu agradeço por ter aceitado o convite, né, e participar dessa live. E, pessoal, a live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, vocês poderão assistir por aqui. E também vai ficar salva no canal no YouTube do Ajam Vagas. E vocês também podem assistir por lá. E eu peço que assistam por lá, né? Porque ajuda a monetizar o canal, enfim. Ajuda a sustentar esse projeto, esse trabalho. Eu agradeço, Leidinha, por ter aceitado o convite, desejo que Deus lhe abençoe e que o Senhor lhe use, né, para gerar mais e mais empregos, gerar mais e mais trabalho, enfim, dar trabalho para a galera e também transformar a vida, a casa e a realidade das pessoas, sejam elas crianças, casais, recém-nascidos, idosos, enfim. Que Deus abençoe você na sua profissão e no seu trabalho, e que todos que vieram pela Leidinha aí sejam bem-vindos, e que todos que já nos acompanham também sejam bem-vindos. É isso aí, Robson. Quem sabe faz ao vivo e a cores. Até a próxima aí, Leidinha. Deus abençoe, meu irmão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.